Olá amigos, boa noite para vocês. Estamos no mês de abril, estamos voltando após esse período todo, a gente sem gravar por causa da pandemia, por causa da doença que a China nos presenteou para o mundo e até agora não se sabe de que maneira foi. A verdade é que nasceu lá, em Hubei, em Wuhan, e aí deu no que deu. Olha aí quanta gente morta, gente sendo sepultada rapidamente, que a família não pode nem ver, nem se despedir das pessoas. Nós estamos aqui, graças a Deus, e estou com o nosso doutor Leonardo Viana. Boa noite, Léo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos assistem. Ô, Léo, vamos lá, vamos direto à tua área, à nossa área aqui. Reflexos da pandemia no direito. Sim, o que você pode dizer a pandemia mudou o mundo. Você vê que hoje tem mais de 1 milhão de infectados, mais da metade da população mundial, que são bilhões de pessoas que estão em quarentena. Então isso mudou drasticamente as nossas relações sociais, nossa vida, nosso cotidiano, e isso vai mudar perpetuamente, para sempre. Então, mas no mundo do direito, nós temos vários reflexos jurídicos que nós temos que alertar a população. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, ou seja, a reunião de todos os seus ministros, menos o Celso de Mello, que está afastado, o decano, eles decidiram validar a medida provisória do Bolsonaro, a medida 936, que permite a você, empresário, a você, empresária, fazer acordos individuais com o seu funcionário, com o seu empregado. Então, não há necessidade de participação dos sindicatos, das associações que representam os empregados. Então, você, empresário, você, empresária, você pode fazer um acordo individual e que você não precisa de redução do salário e da jornada de trabalho, ou seja, você pode reduzir o salário do seu funcionário, mediante negociação, e a jornada de trabalho, Isso é importante porque... Por que os sindicatos ficaram de fora dessa negociação? Porque os sindicatos, a negociação coletiva, que a gente chama, é uma negociação demora dias, semanas, meses. Então, a medida provisória do Bolsonaro foi para uma emergência para a manutenção do emprego e da renda. Ou seja, você empresário, você sabe que o seu negócio sofreu uma drástica redução. Então, você pode negociar diretamente com o seu funcionário, E só que tem na medida provisória patamares, Militão. Você não pode reduzir 90% o salário. Então são 3 níveis de negociação. Você pode reduzir 25%, 50% e 70%, ou 70% o salário e a jornada de trabalho do seu funcionário. Isso é uma negociação livre entre empregador e empregado. O empregado pode recusar. Ele pode dizer, não, eu não aceito e tal, só que ele está sujeito a não receber nada e ser dispensado, Depois procurar seus direitos na Justiça Trabalhista. Eu acho que o Supremo validou essa medida agora na última sexta-feira, no dia 17 de abril. Foi uma decisão justa, uma decisão boa, porque o pai de família, é melhor ele levar 50% do salário para casa do que não levar nada. É melhor ele levar algum dinheiro para casa, alimentar seus filhos, do que não levar nada. Então, o Supremo, vendo essa situação, porque, veja bem, a Constituição proíbe. A Constituição é clara, fala que o salário não se pode reduzir em hipótese alguma, a não ser em negociação coletiva. Então, a medida provisória do Bolsonaro, ela choca diretamente com a Constituição. Só que numa situação de pandemia, de emergência que nós estamos vivendo, guerra, quase uma guerra contra um vírus desconhecido, nós temos que tomar atitudes drásticas. E o Supremo, vendo que para a perpetuação do emprego, da renda do trabalhador, ele abriu essa possibilidade para o empresário. Então você, empresário, o acordo individual entre você, empresário, e o seu funcionário é suficiente. Agora, nós temos que salientar, que também ficou consignado na última sessão do Supremo, que você tem 10 dias corridos para notificar os sindicatos. Isso que eu ia te perguntar. Então, assim, como é que funciona essa notificação? Tem uma lei atual que fala por qualquer meio eletrônico. Pode ser por e-mail, não há necessidade de cartório, aquela burocracia. Um e-mail, mesmo que o sindicato esteja fechado, a gente sabe que muitos sindicatos perderam a força nos últimos anos, perderam verbas de contribuição social, perderam verba de financiamento do governo. Os sindicatos estão quebrados,
né? Só que eles são extremamente importantes. Foram os sindicatos, inclusive, que garantiram muitos direitos para os trabalhadores. Seguro-desemprego, saúde no trabalho, segurança no trabalho, a previdência. Nos últimos 11 anos, os sindicatos... Salário família. Os sindicatos foram extremamente relevantes para o empregador e para o empregado e continuam importantes. O Supremo, ao tirar o sindicato das negociações, né, ele não desprestigiou o sindicato, é que nós vivemos uma situação emergencial. E a medida provisória, é bom que se diga, vale por 90 dias. A medida provisória do Bolsonaro foi editada dia 1º, entrou em vigor dia 1º de abril. Então ela vale até julho, até dia 1º de julho. Então você empresária, vocês têm 90 dias aí para negociar com seus funcionários, achar um meio termo, só que dentro dessa margem, 25%, 50% ou 70% de redução do salário. Pode negociar para até o fim do ano? Vale por 90 dias, até 1º de julho. Então, depois de julho, se não virar lei, nós temos que ter outra medida provisória, senão a Constituição proíbe. Sim. Então, só durante esses 90 dias que vocês podem negociar e sem preocupação do sindicato depois entrar com a ação e acionar a sua empresa. Porque o Supremo validou a medida provisória do Bolsonaro. Agora, e o reflexo na área criminal? Na área criminal nós tivemos um grande reflexo também, que é importante a gente mencionar. Houve uma queda brusca de alguns crimes como furtos, roubos, sequestro, porque é óbvio, as pessoas não estão nas ruas, né? Diminuiu os roubos aí de bolsas na rua, furtos de celular, tinha quadrilhas em São Paulo especializadas em furto de celular, de bolsa, carteira, e nos metrôs, e caiu muitos, sequestro caíram 70%. Agora, roubos em residências caiu também drasticamente, porque os bandidos, os ladrões, eles preferem assaltar, roubar casas vazias. Então tá todo mundo no sofá, tá todo mundo em casa. Então ninguém vai roubar a casa, porque eles preferem roubar para evitar dano colateral, né? Então diminuiu esses crimes, só que por outro lado, aumentou alguns crimes. Então o crime mudou também. Há um aumento significativo do crime de violência doméstica, do homem contra a mulher, no âmbito doméstico, no âmbito familiar, né? O homem aproveitando-se da sua condição do lar, né? Na sua residência, a sua relação afetiva, né? Com a mulher. Então houve um aumento, Militão, na primeira semana de março da quarentena, primeira semana da quarentena, aumentou 10%. No final de março, no Rio de Janeiro e São Paulo, nós já tivemos, segundo os dados estatísticos da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, final de março houve um aumento de 50% da violência doméstica, de prisões em flagrante e denúncias, pedidos de medida protetiva, porque a vítima, quando é agredida, ela pode pedir a medida protetiva e o agressor pode ser preso em flagrante, se for o caso. Então houve 50% de aumento final de março agora. Então, assim, e também vai haver, já está havendo e vai haver um aumento significativo nos crimes cibernéticos, crimes praticados por meio da internet. O que seria o crime cibernético? Seria apenas esses e-mails que a gente recebe pedindo dinheiro, doações. Tem que tomar cuidado, não podemos abrir e-mails suspeitos. Então o crime cibernético é um crime que vai aumentar muito. Tá certo. Doutor Leonardo Viana, muito obrigado a você. Eu que agradeço, bom trabalho, obrigado pela oportunidade. Volta ao normal, né? Vai voltar, se Deus quiser. Obrigado. Graças a Deus. Um abraço. Boa noite. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio
recheado te espera. Gin, que delícia é comer na Gin. Seu momento de sabor. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, neste bloco do programa vamos abordar um assunto referente à pandemia do coronavírus, que é o seguinte: há muitos hospitais regionais aqui no Paraná que não estão totalmente concluídos. Para falar sobre isso, nós convidamos o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que vai abordar um pouco esse assunto. Se tivessem totalmente concluídos, a situação para combater o vírus, né, os pacientes que têm o vírus, seria mais tranquila. Boa noite, Zé Pedro, como vai? Boa noite, Marcelo. Mais uma vez eu agradeço o seu convite para manifestar um assunto pertinente à minha área, que é a engenharia. E você inicia essa sua entrevista perguntando por que razão os hospitais regionais do Paraná apresentam algum problema. Eu, tendo uma empresa construtora, tendo participado de muitas licitações, algumas até pertinentes aos hospitais regionais, evidentemente, eu me atrevo a emitir uma opinião a respeito. Diga. O Paraná, desde há tempos, o programa, programa médico, vamos dizer assim, o programa de saúde médica no Brasil inteiro, o Paraná entrou nesse programa procurando instalar hospitais regionais em muitas cidades polos do estado do Paraná. E, evidentemente, em algum desses hospitais nós tivemos interesse e percebemos que muitos deles aparentemente estão concluídos, mas ainda deficientes e talvez até não totalmente em funcionamento. O que eu atribuo isso para te responder? A construção de um hospital regional é uma obra significativa, é uma obra importante, é uma obra de bastante valor econômico. E, evidentemente, a construção civil, na minha opinião, vendo esses hospitais em funcionamento, é parte do custo. A construção civil, em muitos casos, o custo é menor que dotar. Para esses hospitais passarem a funcionar, evidentemente tem que ter gente, bastante gente, tem que ter médicos qualificados nas mais variadas áreas e ter equipamentos. E hoje nós estamos vendo aí esses tais de ventiladores, né, esses custam, dependendo de onde você compra, a gente vê pela televisão, são verdadeiras fortunas, embora tenham, digamos, ventiladores, aspiradores de baixo custo também. A gente percebe, a população percebe isso. Mas para que um hospital passe a funcionar a contento, é muito dinheiro. E às vezes não é tarefa de um governo só. Um governo inicia a construção, o outro termina e o outro acaba implementando a finalização. É isso que a gente vê, apesar de todo mundo dizer que o SUS, o Brasil é um país de primeiro mundo, tem um sistema de saúde muito bem preparado, e eu vivenciando a construção dos mesmos, e por que razão apresento problemas, eu tenho as minhas discordâncias. Zé Pedro, anos atrás, no passado, existiam muitos pequenos hospitais em municípios pequenos, né? Muitos médicos relatam isso. E hoje não existe mais, né?
Qual a causa? Olha, eu vou te dizer uma causa lá do passado. Eu, quando estudei engenharia, fui estudante universitário, eu morei na casa do estudante universitário. Eu não gostava de morar com um estudante de engenharia. Eu gostava de morar com estudante de medicina e estudante de direito. Uhum. É melhor, muito obrigado. Estudante de direito. Porque esses estudantes me permitiam um conhecimento melhor. O estudante de direito me permitia um estudo filosófico da questão, daquelas reformas universitárias, da política estudantil. E os meus companheiros, porque na casa estudante cada quarto moravam dois, então a gente sempre alternava. E os que se formavam deixavam a casa também. Então permitia que a gente convivesse com os amigos melhores, e eu preferia conviver com estudantes de medicina, e com eles eu aprendi muito, muito. Eu percebia que naquele tempo era uma disputa em Curitiba pelos plantões médicos, pelos cursos, etc. Todo estudante de medicina bom, ele era ao mesmo tempo um bom cirurgião, porque ele queria ir para o interior, ele queria montar o seu hospitalzinho, então ele tinha que ter um preparo. Então, e somente os bons alunos de medicina que faziam isso, faziam o curso de cirurgião, faziam o curso digamos assim, de doenças cardíacas do coração, faziam o curso, digamos assim, de radiografia, faziam o curso de cirurgia, de medicina geral. Aqueles alunos que eram os melhores preparados, eles é que se aventuraram a ir para o interior e com o sacrifício deles construíram hospitais, hospitaizinhos, se tornaram famosos. Afinal de contas, o Paraná, em todos os seus municípios, tinha um pequeno hospitalzinho, até entrar o SUS. Porque daí eles eram obrigados a atender pelo SUS, e o SUS remunerava muito pouco. O sujeito operava, fazia intervenção grande, fornecia medicamento, mas depois tinha que receber pela tabela do SUS. E aquela tabela lá do passado, se é que ela proporcionalmente ainda é vigente até hoje, aquela tabela alijou os pequenos hospitaizinhos, os bons médicos do interior para outros locais. E agora, esses pequenos hospitais não existem mais na maioria desses municípios pequenos também. E como é que eles fazem para resolver os problemas de saúde nessas cidades? Olha, Marcelo, acontece o seguinte: criou-se também o conceito dentro do sistema Unisaúde da unidade básica de saúde. Todos os municípios têm isso. As cidades grandes têm várias unidades básicas. Londrina tem várias unidades básicas de saúde. Mas o que é uma unidade básica de saúde? A unidade básica de saúde é onde recepciona o doente, dá uma vacina, faz um curativo, mas não faz uma operação, não ataca uma emergência. Se o sujeito é atirado, recebe um tiro. No passado, o interior do Paraná era bastante virulento, tinha muito isso. A unidade básica de saúde não faz nenhuma operação, ela somente recepciona o doente e encaminha. Agora, esses municípios pequenos, eles só têm, via de regra, a unidade básica de saúde. Ele não tem para atender uma emergência. E os profissionais também têm a sua deficiência. São mal remunerados. Um médico que tenha um bom curso, uma boa base, dificilmente quer ir para o interior. Então, hoje, existem críticas a respeito disso, a respeito de por que razão desapareceram todos aqueles hospitaizinhos das cidades do interior. Bom, nós temos menos de um minuto. Respondendo rápido, Londrina é um centro importante, mas poderia se tornar ainda melhor, Zé Pedro? Poderia porque Londrina tem uma universidade, tem um hospital universitário muito grande, tem hospitais aí da Zona Norte, Zona Sul, etc. Poderia.
E se poderia, o que precisava fazer? No meu conceito, melhorar a estrada. Porque quem conhece Londrina lá do passado, como eu conheço, se você for aqui para São Luís e Guaravera, você com poucos quilômetros acessa Apucarana. E com poucos quilômetros você acessa Arapongas. Tais cidades estão aí. E também aqui pela estrada do Paudalho, aqui a estrada do João Alves da Rocha Lourdes, se atravessando o Tibagi, do outro lado tem a estrada do Paudalho e asfaltada, e permitindo integração com o Açaí e tantos outros por aí. Eu acho que com isso Londrina ganharia muito, não só na saúde, mas também culturalmente, socialmente e economicamente. Obrigado, Zé Pedro da Rocha Neto, grande abraço. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem pode aproveitar o desconto com o super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Bom, agora no programa Militão e Militão, vamos falar um pouco, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no mundo. E é a hora da gente falar sobre a questão financeira das empresas, né? As boas práticas, o que deveriam ter feito, inclusive para horas como essa, que estão de surpresa, né? Está conosco o consultor Jaime Cardoso, da Vitória Consultores, e vamos falar um pouco sobre isso. Boa noite, Jaime, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar presente aqui, trazendo sempre dicas e informações, né, para o pequeno empresário e também para todo contribuinte em geral. Ô Jaime, de uma maneira geral, as empresas, por que não falar profissionais liberais também, não tem reserva nenhuma, né? A maioria fala, eu tenho capital de giro, mas tem coisa nenhuma, não é? Exatamente. O ideal sempre, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, tudo que a gente falar aqui se aplica às duas pessoas, tanto pessoa física quanto jurídica. O ideal é sempre se ter uma reserva, né?
Então, o ideal assim, de uma capacidade de investimento que a pessoa física ou a pessoa jurídica tem, que dessa capacidade total, seja ela 10%, 20%, até 30%, alguns especialistas falam, né, da sua receita total, você destinar ela para investimento. Então, você pegar esses 30% e fatiar ele fazendo investimentos mais arriscados, mais arrojados em bolsa de valores, por exemplo, ou mais conservadores, como fundo de investimentos, né? E uma parte você deixar em reserva, essa reserva ali como se fosse um caixa realmente, mas não um caixa estatizado, né? Porque senão a inflação obviamente vai comer esse dinheiro que vai ficar ali parado. Não é deixar ali na empresa, no cofre da empresa. Você deixar numa aplicação que renda pelo menos a inflação, que vai remunerando pelo menos a inflação, para você não perder esse dinheiro também para a inflação, para um momento de dificuldade, um momento como esse, por exemplo, onde você rapidamente vai lá e faz um resgate dessa aplicação. É a chamada aplicação de liquidez imediata, né? Então você consegue fazer o resgate dela de forma imediata. Infelizmente, a maioria do brasileiro, não é hábito do brasileiro nem poupar, né? Não é cultural para o brasileiro. Nem poupar, nem muito menos investir, né? Então, criar essas reservas não é algo muito habitual. E é essa cultura que a gente tenta disseminar hoje para os pequenos empresários, os médios empresários e, consequentemente, também para as pessoas físicas. Essa cultura da poupança e investimento. Numa situação, essa é uma situação extraordinária, né? Mas há situações de que o mercado que aquele empresário atua vira e ele acaba, o movimento dele cai muito e tal. O fato dele não ter dinheiro significa que ele pode aguentar quanto? Exatamente. Muitas vezes não aguenta muito tempo, né? O mercado ele vira a qualquer momento. Agora é uma situação muito particular que afeta todo mundo, que afeta o mundo todo, né? Mas de repente uma atividade econômica que é desenvolvida pelo pequeno empresário, ela pode ter uma mudança radical, onde simplesmente deixa de ser consumido o produto que ele comercializa, por exemplo. E se ele não tiver uma reserva, ele pode quebrar imediatamente. Ele, se bobear, não tem recursos para pagar a rescisão de contrato de seus colaboradores. Então, por isso é muito importante você ter e criar e constituir essas reservas, né? Que outras boas práticas financeiras as empresas podem ter? São várias, né? São várias práticas. Eu iniciaria pela questão do princípio da entidade. O princípio da entidade, ele nada mais é do que o que é dos sócios, o que é da empresa E muitas vezes isso acaba não sendo respeitado. Se confunde. Se confunde a situação. O empresário, no momento em que a empresa acaba tendo um faturamento maior, uma rentabilidade maior, o empresário faz o quê? Acaba gastando todo aquele dinheiro e não deixando a dita reserva, o capital de giro para que a empresa sobreviva justamente nesses momentos de dificuldades que acabam acontecendo. Princípio da entidade. Princípio da entidade. O que é do sócio, o que é da empresa, é da empresa. Na prática, é mais ou menos o seguinte, a empresa faturou 100 mil reais, normalmente ela faturava 50 e agora faturou 100 mil reais. Você tem que fechar um balanço dessa empresa, levantar todos os custos que ela teve, porque uma coisa é bem clara, quando a empresa fatura mais, os seus custos também aumentam, seus custos também sobem. Então não é, faturei 50 mil reais a mais, vou pegar esses 50 mil reais, vou colocar no bolso e vou gastar ele na pessoa física. Não. A pessoa física que é sócia de uma empresa só tem direito de retirar esse dinheiro da empresa a partir do momento que se constitui efetivamente o balanço de resultados e fique bem claro, faturou 50 mil reais a mais, o resultado foi de 20 mil reais, então esses 20 mil reais ele pode retirar a título de distribuição de lucros. Caso contrário? Caso contrário, o dinheiro tem que permanecer na empresa, porque senão ela não consegue cumprir com as suas obrigações. E isso, Marcelo, pode ser muito mais grave, dependendo da margem de lucro que a empresa opera. E a gente tem visto aí que normalmente, né, no decorrer dos anos, nós temos aí 25 anos de experiência atuando junto às empresas, que as margens de lucro vêm reduzindo cada vez mais. Gente que ganhava 10, agora está ganhando 8. Exatamente. Em percentuais. Era muito comum falar, o meu percentual bruto é de 50, então eu compro uma mercadoria por 100 e vendo por 150. Isso é um mito, vamos dizer assim. É um mito que hoje o mercado não aceita mais. Então, se o mercado não paga, você tem que readequar esse preço ao preço de mercado e as margens vão reduzindo. Então o empresário ele tem que ter a perspicácia, a inteligência e se preparar. Isso não vem
Ele tem que se preparar, tem que buscar cursos, tem que buscar treinamentos, tem que buscar tecnologia que ajude ele a ter essas informações de forma mais rápida e mais clara. Inclusive consultoria, né? Que você não citou, mas eu vou falar aqui. Sim, com certeza. Inclusive a consultoria, que é muito importante para ajudá-lo a identificar onde é que ele pode melhorar a performance da empresa dele. Que outras boas práticas? Há mais? Sim, são várias boas práticas, tá? Eu diria, por exemplo, um sistema, eu acho que isso é imprescindível hoje, tá? A gente fala em capital de giro, a gente fala em margem de lucro bruta, margem de lucro líquida, em custo fixo, em custos variáveis. São termos técnicos que o empresário tem que ir se acostumando para ele ter... Ele não pode ser leigo nisso. Ele não pode ser leigo, ele tem que se acostumar com isso. Até para poder dizer que ele efetivamente é um empresário realmente, né? E como é que ele consegue essas informações? Porque essas informações não caem do céu. Essas informações elas são detalhadas por meio de dados, por meio de um banco de dados muito bem organizados por um sistema. Então, o empresário, o bom empresário que se preze, que queira tirar de sua atividade econômica o lucro, que é aquilo que nós buscamos, ele tem que ter um bom sistema de tecnologia que lhe auxilie na formação desses dados, confeccionando ali um bom balanço de resultados. Resultado econômico e resultado financeiro. E já há no mercado esses sistemas ou no Brasil ainda não tem? Sim, no Brasil tem vários sistemas. Nós temos sistemas que são produzidos aqui na cidade, temos sistemas que são produzidos fora, tem sistema que ele é implantado ou instalado dentro da própria empresa, tem sistema que funciona online, ou seja, via web, né, o chamado cloud hoje, que em inglês é nuvem, né, que funciona em nuvem, que eu acho hoje, a última tecnologia, eu acho mais atraente, porque o empresário já não precisa, nesse momento, por exemplo, gastar com um servidor potente. Ele não precisa ter um servidor potente, porque todos os dados dele estarão em nuvem por um sistema que já vai armazenando e guardando esses dados. Precisou, está na mão. Precisou, se deu um problema num computador dentro da empresa, não tem problema nenhum, os dados estão todos armazenados em nuvens. Olha que interessante. Bom, falta só um minuto, essa conversa que o Jaime passou bem rápido. Há mais rapidinho, há mais alguma coisa? Há muito mais coisa, mas mais alguma coisa que você queira citar? Muito mais coisa, a gente vai falar mais ainda sobre outros temas, né? Eu elenco sempre 10 pontos que são imprescindíveis para uma boa prática financeira dentro da empresa, mas eu acho que o mais importante está aqui, ó. O mais importante está na cabeça do empresário. Tá? Existe um ditado gerencial que diz que para o gerenciamento funcionar ele tem que vir de cima para baixo. Ou seja, é o empresário que tem que definir que ele quer ter as boas práticas financeiras e gerenciais. Se ele não decidir dessa forma, nunca ele ou a empresa dele vai conseguir ter boas práticas gerenciais. Vai ser sempre uma bagunça, é isso? Exatamente. Então o empresário precisa mudar a sua concepção e começar a trabalhar melhor a sua própria consciência mesmo para poder melhorar os seus resultados financeiros. Jaime Cardoso, da Vitória Consultores, muito obrigado. Grande abraço para você. Um abraço. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto com o super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região,
encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento de Londrina e do novo plano diretor que está em discussão. Está conosco o presidente do Sinduscom, Sandro Max de Nóbrega. Boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes e telespectadores da CNT. É um prazer estar aqui com vocês. Por que é importante discutir a fundo o plano diretor de Londrina? Olha, o plano diretor ele dá a previsibilidade, ele dá as linhas mestras do desenvolvimento e do crescimento da cidade, para que a cidade se desenvolva e cresça de uma forma orgânica, ordenada, sem ocupações que possam vir a prejudicar o meio ambiente, prejudicar o sistema viário no futuro e a qualidade de vida das pessoas, né? Há outras leis que precisam ser alteradas também, além do plano diretor, não é? É verdade. Com a vinda do novo plano diretor, da revisão do plano diretor, você precisa harmonizar aquele sistema legal que existe, que são leis complementares ao plano diretor. Então tem a lei do sistema viário, tem a lei do perímetro urbano, tem o código de obras, código de posturas, enfim, tudo isso precisa ser harmonizado, porque senão o plano diretor novo está aí, as leis estão mais ligadas ao plano anterior, e aí você fica num limbo legal, né? Então você não consegue sair do lugar seguindo nenhum plano diretor nem outro, na verdade. Engessa totalmente o desenvolvimento da cidade. Na verdade, vai engessar mais do que já está, né? Está engessado, né? A gente tem um sistema legal aí, relativo ao funcionamento, ao desenvolvimento econômico da cidade, que ele é complexo. Ele precisa ser resguardados os direitos e obrigações de todos, né? Precisa ser simplificado, porque você tem uma certa rigidez nessa legislação que impõe muitas restrições e muitas exigências para que as atividades sejam cumpridas, novas empresas sejam instaladas e, inevitavelmente, com o plano diretor na mesma toada e imediatamente, talvez até concomitantemente com o plano diretor, essa legislação precisa ser harmonizada, precisa ser modernizada. E o Sinduscom mesmo está acompanhando de perto, né? O Sinduscom, junto com outras entidades, com a ACIL e outros sindicatos, não só patronais, mas diversas entidades, né, acompanham com muita preocupação, com muito empenho, para que a gente tenha um sistema correto, justo e que proporcione o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Você falou em desenvolvimento econômico. Quanto que é preciso, todo ano, gerar de emprego para que a cidade se desenvolva, para que a cidade não fique com um número de desempregados alto? Existe esse número? Existe. A gente teve, com essa depressão econômica recente, houve muitas perdas de vagas de trabalho, né? O ano passado houve uma geração positiva de emprego de 213 ou 214 novas vagas preenchidas. Para que a gente tenha
uma absorção correta e mínima de quem está chegando ao mercado, a gente estima que sejam 6 mil vagas novas por ano necessárias. Ou seja, a diferença é muito grande, né, entre a realidade e o que precisa ser. Exato. Que precisa. Exato. A gente tem um investimento. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns empresários que fizeram um cálculo de alguns negócios que precisam de um investimento ao redor de 250 a 300 mil reais por vaga. Nossa, é bastante coisa. Mas em linhas gerais a gente tem um número factível, que é o número que dá para trabalhar com uma mediana, que é de 100 mil por vaga de trabalho. Então, se a gente precisar criar 6 mil vagas por ano, a gente precisa de um investimento de 600 milhões de reais novos, privados, por ano, para poder fazer frente a esses empregos. Do contrário, esse contingente que chega para o mercado de trabalho e fica desempregado, dilui a renda per capita. Qual é a renda per capita de Londrina? Você tem essa informação? A renda per capita de Londrina, segundo os últimos dados do IBGE, giram ao redor de 36 mil reais. E como fazer? Então, precisamos gerar todo ano 6 mil novos empregos. Como fazer? Uma cidade como Londrina, que não, como todo mundo diz, as grandes indústrias não querem vir para cá, tal. Por que elas não querem? O que precisa fazer, Sandro? Basicamente, tem dois fatores. Nós temos um problema de infraestrutura logística regional. Nós somos uma região isolada logisticamente. Nós temos a ferrovia de cargas que passa pela região, mas a infraestrutura rodoviária ela é muito aquém das nossas necessidades. A gente precisa ter duplicações que nos levem até o estado de São Paulo, a Raposo Tavares, que está a cerca de 100 quilômetros de toda a região norte. Você pensar, é pouco, né? 100 quilômetros, né? É muito pouco. Dá 100 quilômetros de distância, só que a duplicação que precisa ser feita é só do lado do estado do Paraná e dá aproximadamente 60 quilômetros. Então nós temos 3 ou 4 trechos, 3 ou 4 segmentos de rodovias que podem nos levar até a rodovia Raposo Tavares, que é uma via de escoamento importantíssima, que vai ajudar muito logisticamente. Aí nós temos a parte aeroportuária, modernização ferroviária, gasoduto, alcoduto, essas coisas também são importantes, evidentemente. Mas o primeiro aspecto relevante é a questão da infraestrutura regional. O segundo aspecto é o marco legal. As empresas se sentem desestimuladas de se instalar aqui em função de um marco legal complexo, né? Então a gente precisa dizer para as empresas, entre aspas, né, claro, assim, venham que nós estamos esperando vocês, temos a mão de obra qualificada, queremos vocês, o nosso marco legal é satisfatório e a nossa logística é bacana também. É isso que a gente precisa. Então, para tanto, vai precisar um trabalho, vamos dizer, de muita gente aí envolvida aqui de Londrina, né? E você também entende que tem que ser um trabalho conjunto com a cidade de Maringá? Perfeitamente. A nossa região ela é toda interligada. Então é como se fôssemos gêmeos chifópagos, tá certo? Se um for para baixo, o outro também vai inevitavelmente. Não existe progresso de um em detrimento do outro. E como nós somos uma região toda interligada, todos os municípios dessa região vão se beneficiar. E a gente precisa obrigatoriamente trabalhar junto, sim, para o desenvolvimento de toda a região, sem ciumeira, se a indústria vai se instalar em Biporã, Cambé ou Londrina, mas a região como um todo precisa se desenvolver de uma forma equânime, para que a gente possa trazer progresso econômico e social para a sociedade, né? É verdade. Já que, como você falou, em infraestrutura e logística, a rodovia do Café estão duplicando uma pequena parte só, né? Os 60 quilômetros que a gente está chegando até a rodovia do Café, né, ou seja, o trecho até Mauá da Serra, é um avanço, evidentemente. Mas nós temos de Londrina até Ponta Grossa aproximadamente 270, 280 quilômetros. E de Ponta Grossa para Curitiba existe uma infraestrutura invejável aí de rodovia, né? E a gente precisa ter essa infraestrutura invejável até Ponta Grossa. É verdade. Porque nós temos até o Porto de Paranaguá 450 quilômetros aproximadamente, né? 470 quilômetros,
E como que a gente leva até o Porto de Paranaguá se a nossa infraestrutura ela é inadequada, ela é aquém das nossas necessidades. Então, por isso, uma forma rápida de trazer desenvolvimento para cá, para poder gerar riqueza, renda e esparramar essa prosperidade econômica, é fazer a interligação com a Raposo Tavares. É uma opção, né? Deve ter outras, com certeza. Sandro Marques de Nóbrega, presidente do Sinduscom, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha mais vezes para a gente continuar conversando sobre essa questão e outras. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for chamado, estarei aqui presente para prestigiá-los, porque o programa é um programa muito bom, muito interessante e importante para a nossa região. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.